Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Estamos aqui hoje para mais uma aula de educação física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Natan. Oi, Natan, tudo bem? E a gente está aqui hoje para falar de uma prática corporal de aventura bem bacana que eu tenho certeza que vocês gostam. E ela é o skate. Tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É que você consiga esquematizar a história do skate, que você consiga identificar o que é o skate e reconhecer as partes desse skate. Você pratica ou já praticou o skate alguma vez? Você já subiu em cima de um skate para ver qual que é a sensação? Sabe como que ele surgiu? A sua evolução, então como que foi que ele apareceu? E qual que foi a evolução dele para chegar até hoje na sua mão esse skate? Consegue reconhecer as partes estruturais de um skate? Então, o que eu preciso encaixar onde para formar esse meu skate? A gente vai ver isso hoje. Então, a definição do que é skate. Skate é um esporte que envolve montar e executar manobras usando um skate, bem como uma atividade recreativa. Olha quanta coisa legal! Uma atividade recreativa, uma forma de arte, um trabalho da indústria do entretenimento e um meio de transporte. Então, o skate ele é utilizado para várias coisas e a professora citou algumas delas aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história desse skate, como que ele surgiu, né? Então, lá na década de 60, na Califórnia, nos Estados Unidos, os surfistas, eles gostavam, né, das ondas maiores, né, que conseguissem realizar suas manobras. Porém, em alguns momentos, né, alguns momentos ali do ano, essas ondas eles não conseguiam praticar. E o que eles fizeram então? Tiveram a ideia de pegar essas pranchas e colocar as rodinhas, né, para poder participar em um meio terrestre, para que eles tentassem ter a mesma sensação que eles tinham nas ondas ali em cima daquele objeto que futuramente se transformou no skate. Então, isso como que foi, qual foi o nome dado? Foi chamado de sidewalk surfing, ou seja, o surf de calçada, tá? E aí, em 73, as rodinhas que eram de ferro antigamente, elas foram trocadas. Por quê? Porque com as batidas, as pancadas, as manobras, o que acontecia? Essas rodinhas elas quebravam fácil ou então elas rachavam, ficavam amassadas. Então, surgiram as rodas de uretano, que é um material mais resistente para aguentar esse impacto. Em 73, tá? Que surgiram essas rodas. Em 1975, os Z-Boys, que eram um grupo de garotos, eles queriam também participar de alguns eventos diferentes. O que eles faziam? Eles invadiam algumas casas que estavam vazias e como era inverno, as piscinas estavam vazias, não tinham água. Então eles entravam com seus skates ali e faziam as manobras dentro dessas piscinas desativadas. Tá? Então eles eram chamados de Z-Boys, esse grupo de pessoas, tá? E aí, em 79, surgiu uma manobra que se chama Flat Ground Ollie. Tá? Então, essa manobra, ela se surgiu em uma dessas piscinas. Uma pessoa foi lá e fez essa manobra. E aí, futuramente, o Rodney Mullen, ele fez uma manobra fora dessa piscina. E aí, ele quem inventou o ollie, Ele inventou o ollie e aí, a partir do ollie, as manobras são feitas. Então, o ollie é a base para várias outras manobras, tá? Então, geralmente, quando você começa a aprender skate, você aprende a fazer o ollie. E em 80, também o Tony Hawk, que é um nome bem conhecido nesse meio, né? Ele também criou vários tipos de manobras, tá? Em 95, a ESPN criou o X Games, tá? Em 99, surgiu o jogo Tony Hawk's Pro Skater, que é o mais vendido e mais popular do mundo, foi o mais vendido e mais popular do mundo naquela época, em 1999. Para vocês verem como o skate fez um boom, né? Ele no meio mundial, teve épocas, né, em que ele era muito, muito, muito praticado. E até hoje a gente encontra muitos resquícios de skate em vários lugares. Em 59, voltando um pouquinho lá, nós tivemos o primeiro skate, tá? E aqui está a imagem dele, ó. Ele se chamava Roller Derby, tá? Esse skate, olha como é diferente do que é hoje em dia, se vocês imaginarem como que é hoje, olha como que ele era antigamente.
E em 1963 teve o primeiro campeonato de skate, né, em Hermosa Beach, na Califórnia. Aqui eu trouxe para vocês verem uma pequena evolução dos skates daquela época. Olha a evolução daquela época, ó. Como eles foram evoluindo, né, mudando o tamanho, mudando o formato. Então o skate ele é a base, né, uma prática corporal de aventura, base para outros que vieram depois. E a evolução, olha só que legal. Então aqui na primeira imagem, ó, acredita-se que antes ainda ele tenha vindo do patinete, é outra teoria, tá? E aí colocaram um caixote, né, em cima de uma tábua com as rodinhas, e aí ele veio evoluindo, olha só que legal. Então aí está toda a evolução do skate, mudaram as rodas, né, mudaram o formato aqui dele, e assim por diante. Observem na imagem. Aí o skate, algumas curiosidades, tá? O skate se evidencia em alguns filmes. Por que a professora trouxe isso aqui? Para mostrar como que naquela época ele era bem difundido mesmo. Então, em alguns filmes, vocês podem ver, ó, na década de 80, quantos filmes a gente teve? Ó, De Volta para o Futuro, em 1985, que é esse aqui que está na imagem, né? Que ele está em cima do skate, que é o skate voador, o skate do futuro. Mas ele anda com o skate tradicional também no filme. Aqui em 86, Os Skatistas, e em 89, Skates na Pista da Morte. Então, são esses filmes que foram lançados naquela época por conta da alta procura por essa prática de aventura. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Para você escrever no seu caderno os nomes que você acha que são associados às peças de um skate. Então, tem gente que já sabe, já conhece todos, mas tem gente que não conhece. Então, quem conhece e quem não conhece, está aqui a atividade para vocês fazerem. Coloque o nome, se você sabe um só, coloque só um, não tem problema. A gente vai ver isso na nossa aula no decorrer. Já voltamos. Retornamos e a gente vai ver agora, aos pouquinhos, por partes, quais são as peças de um skate, tá? Então, vamos lá. Aqui a imagem, ó, dele dividido em partes, tá? Então, aqui a gente tem o shape, a gente vai falar sobre cada um deles. O shape, daí a gente tem o truck, que é essa parte aqui, como se fosse o eixo, é o eixo. E daí a gente tem a roda e dentro da roda os rolamentos, tá? E em cima dele a gente tem a lixa, né, que é para dar aderência para você poder fazer as manobras. Então vamos falar sobre cada um deles, o shape. Então o shape ou deck ou board ou tábua é a base, tá? Então é a base. Ela geralmente é feita de madeira, né? E com madeiras que são mais resistentes. Então pode ser pequeno, médio e convencional. Então tem esses tamanhos.
Por que tem que ser resistente? Porque você faz a manobra, vocês já devem ter escutado muitas vezes, ou vocês já devem ter quebrado muitos shapes aí na vida de vocês, né? Porque por conta das manobras o impacto acontece. Aqui a professora trouxe para vocês 2 shapes, tá? Aí ali no shape a gente tem o tail e o nose, que é a parte da frente e a parte de trás. E voltando aqui um pouquinho, eu quero falar sobre uma curiosidade sobre esses 2 shapes aqui. Lembra que a gente falou sobre o Tony Hawk? Então, ele tem uma associação que ajuda as crianças carentes, né? Então, ele e Ben Harper, ele fez uma parceria, né, com Ben Harper. E como que é feita essa parceria? Eles pegam um skate de alguém famoso, né, de um skatista conhecido, e aí eles dão esse skate para alguém do meio musical escrever nesse skate alguma música que ele mais goste. E aí depois esse skate ele é leiloado. Vocês podem ver que ele está todo riscado aqui embaixo, então esses skates eles são usados. Tá? Aqui no primeiro é um que foi vendido por mais ou menos $37 mil esse skate em leilão. Por quê? Para tentar ajudar e construir lugares para ginásios para que pudesse praticar o skate. Então é uma ação muito legal que eles fazem. Aqui quem ensinou essa música foi o Bob Dylan. E aqui foi Paul McCartney, ele escreveu aqui, está bem pequenininho, mas aqui embaixo está escrito o nome da música, que é o Blackbird, né, que é uma música bem conhecida. Então eles fazem isso em prol das crianças, para tentar ajudar as pessoas menos favorecidas, tá? Muito legal. As rodas, elas são divididas em 4 pequenas rodas, né, então são 4 rodas num skate, com rolamento no interior, que fazem com que ela gire com mais velocidade, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês ficarem no visual, para vocês visualizarem algumas rodas. Então, tem vários tamanhos ali, né, modelos, né, tipos, algumas mais arredondadas, né, outras não tanto. Então, para vocês conhecerem esse material. Daí a gente tem os trucks, que são 2 equipamentos de ferro, né, que se encaixam no shape. Lembra o shape? Que sustentam o skate e dão equilíbrio. Então, os trucks eles vão embaixo ali do skate. Então, aqui está um truck, ó, e aqui a divisão dele nessa primeira imagem, ó. A base, aí tem um amortecedor aqui, que é essa parte laranja aqui da imagem, aqui no meio. Aí tem o parafuso central, né, que segura, que encaixa, que liga esse lado com o outro, né. Aqui a haste, tá? E aqui a largura do T, que a gente chama, tá? Esse T aqui formando o T. Aqui um outro tipo de truck, tem vários modelos, vários tipos, alguns que, né, vão ter esse amortecimento maior, alguns menor, então daí vai de cada skatista, tá? É de gosto e também de qualidade, tem vários modelos. Aí a gente tem a lixa, que possui o skate ele possui uma camada com lixamento, então uma lixa que vai em cima, né, que permite o atrito com o pé usado para realizar manobras. Então, é uma lixa em que ela vai em cima do skate, vai me auxiliar, né, para que eu realize as manobras. Aqui é uma lixa antiga que eu trouxe para vocês nessa imagem. Olha como elas eram antigamente, eles não colocavam em todo, né, era só alguns pedacinhos. Então, é uma lixa mais antiga, para vocês verem como era. E aqui uma mais moderna, ela vem assim, né, e aí depois você coloca em cima do seu skate e corta, né, coloca lá certinho no tamanho que do teu skate. Aí aqui também, olha que legal essa imagem do meio. Aqui também como vieram evoluindo essas lixas. Olha como as pessoas faziam os desenhos. As próprias pessoas cortavam a lixa e colocavam formando tipo um mosaico ali, ó, no seu skate. Aí elas vieram trazendo mais cores, né, mais parecendo umas figuras, né, e hoje a gente tem esse modelo mais tradicional e também tem essas com bastante figuras. Daí vai do gosto da pessoa, do skatista também. E a gente tem o segundo exercício. Quais das opções abaixo não correspondem à estrutura do skate? Letra A, shape e lixa. Letra B, truck e shape. Letra C, quilhas e manopla. Ou letra D, truck e rodas. Nós já voltamos com a resposta correta.
Retornamos e vamos ver a resposta correta. Então, qual que não corresponde à estrutura de um skate? É a letra C, quilhas e manopla. Você sabe o que são quilhas? As quilhas são aquelas, é como se fosse aquela barbatana da prancha de surf, tá? Então, aquelas são as quilhas. E a manopla pode ser manopla, por exemplo, de bicicleta, né, da moto, então onde você segura. Então, não faz parte do skate. Vamos falar um pouquinho sobre a segurança. Então, é muito importante, você que pratica ou que você pretende praticar o skate, é importante você ter os itens básicos de segurança, tá? Porque você está ali exposto, né? Não, se você estiver sem equipamento de segurança, qualquer queda pode ser perigosa. Então, o que eles utilizam? Vamos ver lá. Cotoveleiras, tá? Que é a proteção devido à exposição dos membros superiores. Então, coloca a cotoveleira para que evite esse impacto, né, nessa parte do corpo. Mesmo porque qualquer queda pode ser que quebre, né? A gente tem vários ossos aqui que pode acarretar um problema maior para você futuramente. Então, é importante você estar sempre com as cotoveleiras. As joelheiras, que as melhores possuem extensão e vão até a canela, que não é o caso muito do nosso exemplo aqui, tá? Então, aqui a gente tem as cotoveleiras, aqui no atleta, e aqui a gente tem a joelheira. Ó, essa joelheira não tem a extensão. A extensão que é dita aqui, ela vem um pouquinho mais para cá, tá? Então, não é o caso, mas se tiver com essa, você está com equipamento de segurança, pode praticar com mais tranquilidade, tá? Daí a gente tem o capacete, né? Esse capacete aqui, que a gente pode ver na imagem. Ele tende a ser leve, confortável, e em algumas modalidades se usa uma mais confortável ainda, tá? Então, depende do que você estiver fazendo, você vai usar cada vez mais confortável, às vezes só a parte de cima aqui, né? Se você tiver um momento de lazer, indo para o seu trabalho, então você vai utilizar, não está fazendo uma manobra, então você vai utilizar as mais confortáveis. Daí a gente tem as luvas, que servem para proteção, né? Então, as luvas que vão te proteger das quedas. E algumas são cortadas nos dedos aqui, tá? Então, elas não têm as pontas, como vocês podem ver nessa imagem. É uma luva de proteção sem as pontas, ó, cortada nos dedos. E ela aqui está com todo o equipamento de proteção, tá? A única coisa que está errada aqui é a calça jeans, né? Tinha que estar com uma calça mais tranquila, mas vamos lá, o importante é que ela está segura. Daí a gente tem aqui, como segurança também, o protetor de pulso, tá? Que é eficaz quando efetuados movimentos que tenham contato com obstáculos. Aqui na imagem vocês estão vendo, ó, ele está com um protetor ali, tá? Então é uma proteção do pulso dele. E a roupa e calçado adequados. Então você tem que estar, como a professora disse, né, na imagem anterior, você tem que estar com uma roupa ou calçado adequado. Que são calças resistentes, né, e folgadas, calçados específicos. Professora, mas a calça jeans, se ela for mais larga, aí até que vai, né? Mas nesse caso aí, vamos tentar colocar uma roupa mais específica para a prática. Daí a gente vê o terceiro exercício. Pesquise os nomes das manobras mais conhecidas realizadas pelos skatistas. A gente falou de uma que serve de base para várias outras. Então, eu quero que você pesquise aí algumas manobras que são mais conhecidas no meio dos skatistas. Às vezes você tem um amigo da escola que é skatista, conversa com ele, pede ajuda para fazer essa atividade.
Voltamos. Então, aqui tem vários nomes. Uma curiosidade interessante é que ele pode variar de um país para o outro, tá? Mas os manobras são praticamente iguais. Então, aqui a gente poderia citar, por exemplo, o ollie, que a gente viu na aula hoje. A gente pode citar o flip, né? Então, o flip tem várias variações também. E a gente pode citar também o varial, né? Que nos Estados Unidos é outro nome, mas para quem conhece aí sabe do que a professora está falando, tá? E o que a gente viu nessa aula de hoje? A gente viu sobre o skate a sua definição, o histórico, como ele surgiu, a sua evolução, as partes de um skate e quais são os seus equipamentos de segurança, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, muito bacana sobre o skate. Agradeço o nosso intérprete, Natan. Muito obrigada, Natan. E até breve. Tchau, tchau.